Oi, turma, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? A de hoje é especial. Nós vamos fazer esse mini rato. Olha que coisinha mais fofa. É ou não é um mimo? E é super rápido e facinho de fazer com pouquíssimo material. Então, bora lá aprender. Mas antes eu queria dar um recadinho para quem está chegando agora. Não esqueça de se inscrever no canal, porque toda terça e sábado tem aula nova, ok? E eu quero que você acompanhe todas elas. Vamos lá! Olha, o primeiro passo vai ser unir esses dois tecidos. Por quê? A gente faz o ratinho, é uma peça só. A gente vai fazer o corpinho já junto com a cabeça, tá aqui o molde, que vocês vão encontrar no link que tá aqui abaixo, tá? Então, a gente vai primeiro costurar o tecido da cabeça com o tecido da roupinha dele. A mesma coisa a gente vai fazer com a orelhinha. A gente vai unir um pedacinho do tecido de bolinha com o tecido pra gente fazer as costas da orelhinha. Então, primeira coisa que nós vamos fazer vai ser isso, juntar esses dois tecidos, para depois a gente riscar o nosso ratinho e costurar, tá? Então, eu vou passar uma costura na máquina, unindo esses tecidos e volto pra gente riscar o ratinho, tá bom? Pronto, passei as duas costuras, aqui e aqui. Então, aqui nós vamos riscar as orelhinhas. Ó. Opa. Tô usando um lápis, mas eu vou usar a caneta, porque vai ficar mais fácil. Agora aqui, olha, a gente tem que unir as emendas, né, a costura que a gente fez, porque isso aqui vai ser, essa costura vai ser o pescocinho do nosso ratinho. Então, eu vou unir aqui com um alfinetinho e nós vamos riscar o corpinho e a cabecinha dele. Aqui. Aqui. E agora, na costura, é o pescocinho dele. É aqui, ó. Tá? Então, a gente vai riscar. A parte daqui eu vou riscar com lápis. Já vou fazer a marcação de onde vai entrar a orelhinha. E agora aqui eu vou riscar com a caneta. Eu deixei para riscar com vocês pelo seguinte, como a gente tem que fazer a emenda, né, dos tecidos, eu preferi fazer com vocês para explicar quando a gente usa dois tecidos para compor o corpo
bichinho ou de uma boneca, a gente primeiro precisa fazer a costura para depois fazer o risco, tá bom? E aqui saiu muito fraco, eu vou dar uma passadinha de novo, porque tá muito fraquinho. Eu provavelmente não vou enxergar isso. E eu tô aqui rindo por dentro, porque eu falei pra fazer um negócio que não tem que fazer. E eu tô rindo aqui sozinha. Eu falei que tinha que costurar os dois tecidos da orelha. Gente, me perdoa, eu tô viajando aqui. A orelha não precisa costurar, é só colocar um por cima do outro e riscar, porque a orelha não vai ficar costurada, a gente vai ter que desvirar ela. Eu falei errado pra vocês, tá? Então, ó, aqui eu costurei, não tinha que costurar. Eu vou cortar aqui, porque a orelha a gente vai ter que desvirar. E aproveitando aqui, eu vou riscar os dois bracinhos, tá? Então, aqui tá o molde dos bracinhos. Eu vou riscar os dois. Porque aí, quando a gente for pra máquina, a gente já vai passar a costura do bracinho, da orelhinha primeiro. E depois desvira a orelhinha pra costurar o corpinho. Então, eu já vou riscar aqui, ó. Olha, esse bichinho você pode usar no mordedor. Eu ensinei algumas aulas de mordedor para bebê, né? E um deles acho que tinha um ursinho. Acho que tinha um coelhinho também, se eu não me engano. Você pode usar para colocar no mordedor, tá? Porque ele é pequenininho. E hoje eu vou fazer uma ratinha. Eu vou colocar um lacinho de fita na orelhinha dela. Aí a gente vai ter um casalzinho aqui, o ratinho e a ratinha. O Mickey e a Minnie. Então, aqui. Então, agora eu vou costurar as orelhinhas e vou costurar os bracinhos. A orelhinha, perdão, tá, pessoal? Eu falei que era pra juntar, não precisava juntar. Então, eu vou costurar as duas, não costurando aqui, né, que eu já costurei, mas eu vou cortar aqui na hora de virar. Então, vamos lá. Olha, estou cortando a orelha naquela costura indevida que eu dei aqui, tá? Estou tirando o excesso de tecido da orelhinha. A lista de materiais, como sempre, tá aqui no link abaixo, ok? Aqui, olha, é assim, é um retalhinho de tecido. E a graça vai ficar por conta dos enfeitinhos que a gente vai colocar. O cachecolzinho, o lacinho de fita, o narizinho, que é um pomponzinho. Então, ó, tô desvirando aqui a orelhinha, porque a gente vai ter que colocar ela ali na cabecinha dele, né? A gente dá aquela ajeitadinha básica com o palitinho.
Agora eu vou dar uma dica pra vocês na hora da gente passar a costura no corpinho e no bracinho, tá? Nós não vamos encher a orelhinha. A gente vai colocar ela assim mesmo, tá? Que é pra ela ficar molinha. Então, a gente não vai colocar. Então, deixa eu pegar aqui o corpinho dele. Vou dar uma paradinha aqui nesse tecido da cabecinha. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar a orelhinha entre as duas partes da cabeça pra gente passar costura no corpo inteiro, tá? Então, as duas com o tecido trabalhado virados pro mesmo lado. Então, é aqui. Tá vendo que ela tá aqui bem na marcaçãozinha que eu já fiz pra vocês. Então, vou colocar um alfinete aqui. Vou colocar do outro lado. E aí, a gente vai passar na máquina. Eu coloquei o tecido trabalhado pra baixo, né? De cabeça pra baixo, aqui. Então, a gente vai vir aqui, também na marcação. A gente vai colocar a orelha. Tá? E agora a gente vai passar na máquina. A gente vai ter que desvirar depois o corpinho. Então, a gente vai ter que deixar algum espaço aberto. Eu vou deixar o espaço aqui embaixo do braço. Por quê? Como a gente vai colocar o braço aqui em cima, a gente não vai ver a costura que a gente vai ser obrigado a fazer à mão. Então, eu vou deixar esse espaço aqui sem costura. Então, eu vou começar aqui, a volta inteira, e paro aqui. E eu vou passar também os bracinhos. Os bracinhos, o que eu vou fazer? Eu vou passar na volta inteira. Por quê? Depois que a gente costurar, na hora de desvirar, eu vou fazer um cortezinho num dos lados do tecido. Aí nós vamos virar por esse cortezinho que eu vou fazer, e esse cortezinho vai ficar em contato também com o corpinho. Então também não vai aparecer, ok? Então eu vou costurar os dois bracinhos por inteiro e o corpinho de um risco a outro. E volto pra gente desvirar. Bom, corpo costurado, bracinho costurado. Então, primeiro passo aqui, essas costuras aqui que entram na peça, a gente tem que dar uns piquezinhos. Geralmente em calças, né, pescoços. Eu já dei, mas eu tô mostrando aqui pra vocês aonde que é que tem que dar, tá? Agora, com a ajuda do palitinho, nós vamos virar a peça por aquela abertura que a gente deixou. Então, vamos puxar primeiro a cabecinha. A gente vai trazer ela aqui para abertura. E agora as duas perninhas. Uma já tá aqui.
Agora a gente vai puxar outra. E com o próprio palitinho, a gente vai dar uma... Eu acho que é assentada que vai rolar. A gente vai assentar as costuras. Pelo menos minha tia, que era costureira, falava assentar a costura. Então, ó. As perninhas. Esta outra aqui. Aqui, onde a gente deu os pontinhos, ó, pra não ficar. E vamos puxar as orelhinhas para fora. Aqui também a gente deu aquele picotinho no pescocinho. A gente vai ajeitar aqui. Bom, na hora que encher, fica direitinho. Mas tá aqui. Então, nós já sabemos que aqui é a frente do nosso bichinho, por conta da orelhinha. Agora aqui, o bracinho. Eu falei pra vocês que a gente ia costurar a volta inteira. Assim nós fizemos, né? Então, agora, com a ajuda de uma tesourinha bem pontudinha, a gente vai escolher uma parte aqui, né, de um lado, e a gente vai fazer um cortezinho. Cuidado para pegar só um lado do tecido, não pegar os dois. A gente tem que cortar apenas um. Opa, eu já tô pegando os dois aqui. Pronto. Pode fazer só um piquezinho, porque na hora que a gente for virar, vai esticar aqui o negócio. Então, a gente abre a mesma coisa desse lado aqui. A gente vai escolher um lado. Vai fazer um picotinho. E agora a gente vai ter que virar esse bracinho. Então, ó, vou colocar o palitinho no cortinho que a gente fez. Dá uma esticadinha nele aqui, ó. E com a ajuda de uma pinça, a gente vai pegar aqui esse pedacinho de tecido e vai colocar aqui pra dentro do bracinho, que vai ficar mais fácil de a gente desvirar. Peças pequenininhas são... A gente tem que ter muito cuidado para não desfiar, para não rasgar. Ó, mas tá vendo como eu faço, ó? Aí a gente vai trazer aqui pro buraquinho. Veio. E com a própria pinça aqui, a gente faz assim, ó. A gente pega a parte de cima, né, do buraquinho que a gente fez e a gente coloca pra dentro. Com, assim, bastante cuidado, tá? Porque como o tecido também não é grosso, aqui é o algodão, né, que a gente tá usando, algodão na cor cru, para fazer o corpinho, então ele é mais delicado, né? Então a gente com jeitinho vem aqui e dá formato ao bracinho. Lembra que eu falei que era só um picotinho porque ia alargar? Ó, alarga mesmo um buraquinho, porque todo aquele tecido tem que sair, né? Então, feito isso neste, vou fazer a mesma coisa neste. Bom, os dois bracinhos estão costurados, desvirados. Agora, nós vamos encher o nosso ratinho. Então, o corpinho, por aquela abertura que nós deixamos aqui.
a gente vai colocando a fibra siliconada. Eu vou mostrar só o comecinho, tá? Porque sempre tem gente nova, né? Graças a Deus. Então, ó, como é uma pecinha pequena, ó, com a própria mão, a gente consegue chegar aonde tem que levar a fibra. Então, primeiro aqui as patinhas, depois a cabecinha. Opa, tô levando um baile aqui do nosso rato. Agora vamos para a cabecinha. Então, vocês viram, a roupinha dele a gente já faz junto com o corpinho. Então, é como se fosse um macacãozinho, né? Já tá com o macacãozinho. Aí, pra ficar mais charmosinho, a gente faz um cachecolzinho. Se for uma ratinha, a gente pode fazer uma florzinha pra colocar no pescoço. Se for um menininho, né, um ratinho, a gente pode colocar uma gravatinha borboleta, o próprio cachecol. Como esse amarelinho aqui eu fiz como se fosse um menininho, né? Só com o cachecol. Aqui na aula eu tô dando como se fosse uma menininha. Eu vou colocar uma fitinha no cabelo. Gente, olha eu falando que eu ia pôr a fita no cabelinho da rata. É assim, a gente que tem pet, né? Eu tenho pet, eu pelo menos trato meu pet como se fosse gente, né? E aí, eu não falo pata, eu falo pé, a gente trata como se fosse gente e tava dando significado para as coisas como se ele fosse gente mesmo, né? Ser humaninho. É um ser humaninho, mas é um ser humaninho. Deixa eu mais um pouquinho. É na orelhinha, tá? Nós vamos colocar o lacinho na orelhinha da nossa ratinha. Ó, enchi já o corpinho do nosso ratinho, da nossa ratinha. Eu vou deixar ela aqui paradinha, porque agora a gente vai encher os dois bracinhos, tá? Como o buraquinho aqui é bem pequenininho, a gente vai usar a pinça para ir colocando a fibra lá para dentro, ok? A minha pinça, ela é muito pontuda. Eu sugiro aquelas pinças que são mais retinhas, sabe? Na pontinha. A minha tem uma ponta que parece uma agulha. Eu já estraguei várias peças, parte assim, porque pega e acaba cortando. E assim, é super rápido de encher porque é uma pecinha tão pequenininha, é só mesmo o cuidado. E empurrando lentamente com a pinça, ó. Tá vendo? Porque de outra forma a gente vai acabar esgarçando o tecido. Então a gente vem aqui, aí com o auxílio do palitinho a gente vai dando uma forma
e vai colocando a fibra. Só mais um pouquinho. A gente tem que lembrar que tem que pôr um pouquinho aqui pra cima, tá? Porque como a abertura que a gente deixou não foi na pontinha, agora a gente enrola aqui um pouquinho, ó, e coloca aqui na parte de cima do bracinho. E o excedente a gente coloca pra baixo. Eu vou encher o outro bracinho e aí eu volto pra gente fechar a ratinha e pregar os bracinhos, tá? Bom, os bracinhos já estão cheios. Esse aqui eu vou fechar aquela aberturinha que a gente fez pra fazer o enchimento. Então, ó. Opa. Ninguém vai ver, tá, pessoal? Porque essa parte vai ficar em contato com o corpo do ratinho. E então ninguém, isso não vai ficar visível. Então, sim, são os pontinhos mesmo para fechar a abertura, né? Não deixar a manta, a fibra sair. Então a gente coloca a fibra para dentro e dá uns pontinhos. Do outro bracinho eu já fechei. Então eu tô fechando aqui. E também vou fechar o corpinho, que a gente também deixou uma partezinha aberta pra desvirar e encher, né? Então vamos lá. Opa, deu um belo nó aqui. Agora a gente vai fechar essa abertura aqui do corpo. Quem já me segue faz tempo já sabe, né? A gente coloca sempre a linha pra dentro da peça. Esconder qualquer nozinho. E agora a gente pega um pedacinho do tecido de um lado, um tecido do outro. E vamos assim até fechar todo o espaço. Aqui também o pessoal não vai ver. Desculpa, porque o bracinho vai ficar em cima. Então, por isso que eu optei pra deixar a abertura aqui. Né? Porque a gente vai ter como disfarçar aqui essa costurinha manual. Também coloco aqui pra dentro. Agora nós vamos prender os bracinhos ao corpinho da ratinha. E a gente vai usar 2 botõezinhos pra prender. Que aí já fica bem arrematadinho. Só vou enfiar novamente a agulha aqui. Então agora o que eu vou fazer? Aquela parte que a gente fechou, eu vou colocar em contato aqui com o corpinho do nosso bonequinho. Tem que ficar assim, ó, bem próximo ao pescocinho.
E eu vou colocar a agulha aqui e vou passar pro lado de cá. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o outro, também o lado que a gente costurou, ok? E eu vou pôr aqui, ó. A linha vai entrar aqui. Então, corta essa parte. O que a gente vai fazer? Nós vamos ficar passando a linha de um lado pro outro, a agulha de um lado pro outro, pegando o, o bracinho e o corpinho. A gente vai passar assim umas 5, 6 vezes para deixar ele bem firme. Aí depois a gente coloca o botãozinho para fazer o arremate. Então, ó, aqui e aqui. Ele vai ficar articulado, né, o bracinho, porque a gente tá costurando ele com esse movimento de vai e vem. Então ele não vai ficar estático. E a gente procura sempre colocar a linha, né, a agulha, bem próximo onde a gente pegou anteriormente, tá bom? Pronto, eu já vou colocar o botãozinho. Eu uso esses pequenininhos. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. É bem pequenininho. Esse daqui é transparente, mas você pode usar da cor que você quiser. Eu procuro usar assim, em bonequinho, bichinho, eu uso esse transparente. Agora, quando é por cima de uma roupinha, eu procuro seguir a cor do tecido que eu tô utilizando. Mas o transparente vale para qualquer coisa. Então é sempre bom ter o transparente, porque na falta de um botão da cor que você precisa, o transparente substitui perfeitamente. Então, já coloquei um, vou colocar o outro. Vou dar mais uma ida e volta, e aí a gente arremata o corpinho, o bichinho tá montadinho. E agora aqui. E eu vou arrematar do lado de cá. Também aqui do lado de dentro, tá? Porque não vai aparecer o nozinho. Então eu venho aqui, ó. Bom, ele tá prontinho. Agora nós vamos pegar um pedaço de feltro ou soft. Vai ser o cachecol dela. Aí a gente vai fazer uma franjinha aqui, cortando um pedacinho só. Como se fosse uma franjinha dos dois lados do tecido. E a gente vai vir aqui e vai passar o cachecolzinho. O lacinho eu já trouxe pronto.
Eu peguei uma chuquinha dessas de bebê, de criança, de cabelo, e um pedacinho só de soft feltro, uni aqui no meio, passei uma linhazinha juntamente com a chiquinha, virou um lacinho que nós vamos colocar aqui na cabecinha dela. Então, o lacinho é super fácil de fazer, tem aula no canal, tá bom? Por isso que eu não vou mostrar aqui como é que faz. Olha. E agora, a gente vai fazer a fisionomia, né, do nosso ratinho. O que que acontece? No molde, vocês vão encontrar o desenho, que fica mais fácil, né? Então, aqui, a gente vai fazer o olhinho. Ai, eu tô com um lápis que é uma porcaria, mas tudo bem. Então, aqui no meio, a gente vai fazer o olhinho dele. Dele, não, dela. Aqui, ó. Aqui vai ser a sobrancelha. Aqui vai ser o bigodinho. Opa. E aqui esse risquinho aqui, que eu falei que outro dia que eu ia ver o que que era. No focinho, a gente vai utilizar, sabe essas fitas de pompom? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui pra mostrar pra você. Tenho. Gente, eu sou muito safada. Vamos? Olha, aqui eu tô usando a linha de costura mesmo. Por quê? Como o bichinho, ele é bem pequenininho, não quero os traços muito grossos, porque senão vai sumir a carinha dele, porque tem muito traço. Então, a gente vai fazer, eu vou colocar aqui, ó, o nó, porque a gente vai cobrir depois esse nozinho com pomponzinho, tá? Que vai fazer o narizinho. Então, aqui eu vou vir fazer a sobrancelha. Eu uso, assim, é tudo de uma vez, tá? A gente vai fazendo... Ó, aqui eu vou fazer o olhinho. O olhinho eu vou passar umas 2 vezes pra ficar mais forte. Agora a gente vai vir pro lado de cá. Fazer o outro. Opa. Aqui eu fiz um negócio errado, mas eu vou voltar lá e corrigir, tá, gente? Isso acontece. É a vida como ela é, né? Nem tudo dá certo. Fechar aqui. Pronto. Aqui. Agora nós vamos para a sobrancelha de cá. Eu não consigo bordar a mão, tá? Assim, sem estar arriscado. O meu vai sair tudo tortinho. Então, por isso que eu dou uma arriscadinha. Agora eu vou vir aqui pros bigodinhos. Um aqui. Esse risquinho aqui
que vem pra baixo, né, da boquinha aqui. E eu vou fazer 2 vezes, que nem eu fiz o olhinho, tá? Esse assim pra ficar um pouquinho mais marcado, né? Estamos quase no fim. E agora a gente volta lá. Opa! Porque aqui a gente vai colar o pompom. Eu acho que vocês sabem, é como se fosse uma fita, só que ela é cheia de pomponzinhos. Fica uma graça para arrematar algum trabalho manual, colocar em barra de vestidinho. Aqui a gente vai colar um pomponzinho, fazendo às vezes de narizinho. E tá pronto a nossa ratinha. Então, a gente vai esconder esse nozinho. Ó, o pomponzinho tá aqui. Eu vou colocar um pinguinho de cola. Essa cola que eu uso é a Universal, tá? E agora eu vou vir com ele, o pomponzinho aqui. A gente vai... Opa! Só tirar a cola. Pronto. E a nossa ratinha tá prontinha. A nossa ratinha tá pronta. Aqui, do ladinho do nosso ratinho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Terça, terça e sábado espero vocês aqui no canal, né, com aula nova. Queria ler os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, se tiver que fazer alguma crítica, fiquem à vontade. Eu leio todas e dou um retorno para vocês, tá bom? Lembrando que tudo que é feito à mão é único e inesquecível e que eu espero você na próxima aula. Um grande abraço.